Voltamos a apresentar Programa Consciência Livre, com Magda Carvalho. Estamos de volta com Rádio Consciência Livre, você participando conosco aqui na Rádio Foz de conversas. Conversas onde você pode ter a possibilidade de entender melhor sobre as situações que você está vivenciando. E além das nossas conversas aqui pela Rádio Foz, você tem as palestras gratuitas da Expo Conscienciologia, todas as semanas no Catarata JL Shop. São palestras importantes para você ter esse entendimento, a exemplo do que nós conversamos agora com o professor Felipe Coupe, falando sobre a INVEX, a inversão existencial, onde os jovens chamam para si um nível maior de responsabilidade, começam a fazer um planejamento que, a priori, né, e no que é mais comum, vamos dizer, acontece aos 60, 70 anos, quando nós estamos na aposentadoria. Agora, professor Felipe, volto a lembrar, a natureza não dá saltos. Na inversão existencial, nós estamos querendo chamar para os nossos jovens uma responsabilidade que eles não estão capazes de assumir? Como é que é isso? Vamos entender o seguinte, a inversão existencial, a gente tem como uma técnica para aquela pessoa interessada. Não tem como a gente propor a inversão existencial para uma pessoa que ela não quer. Ou seja, uma pessoa que ela não quer assumir a responsabilidade daquilo que ela tem de positivo para colocar em prol aos demais. É preciso ter essa predisposição. Predisposição. A pessoa tem que querer, uma opção que a pessoa faz de vida, uma opção que ela coloca para ela organizar a vida dela em prol dos demais. Agora veja, quando a gente fala de natureza, a gente tem que entender duas coisas. O ser humano em si, a gente trabalha dentro do paradigma da conscienciologia, que ele já teve uma série de experiências, uma série de vidas anteriores. A partir dessas vidas anteriores, ele desenvolve traços positivos e traços não tão positivos, ou seja, traços mais negativos. Quando a gente fala de natureza, a gente pode colocar qualquer um dos dois vertentes. A pessoa ela pode naturalmente expressar mais os seus traços positivos, a sua consciencialidade, os seus atributos que levam à evolução, ou naturalmente ela pode ter uma predisposição para apresentar seus traços mais negativos. Aí a gente entra com outro conceito que a gente trabalha dentro da conscienciologia, que é o conceito de porão consciencial. O que significa isso? É um conceito que a gente faz uma analogia ao porão de uma casa, que é o quê? O porão é onde a gente coloca os nossos objetos mais, vamos dizer, que a gente não usa mais, ou que a gente não gosta de mostrar, porque já está velho, ele não é mais funcional. Quando a gente faz, bonito, não é né? tão bonito. Quando a gente faz uma análise da vida humana, a gente percebe que a adolescência, a juventude, é um período onde a pessoa normalmente ela manifesta um pouco com mais natureza, com mais naturalmente o seu porão consciencial, que seriam os seus atributos não tão bonitos, não tão evolutivos, que são os traços mais negativos da personalidade. Porém, a pessoa ela pode também se predispor a simplesmente deixar de lado os seus atributos mais negativos e atuar com seus atributos positivos. É aquilo que acontece, como por exemplo, a pessoa que chega lá aos seus 30 anos e ela faz uma análise da sua adolescência, ela vê uma outra pessoa. Nossa, na adolescência eu era mais agressiva, eu era insegura, eu era ansiosa, e isso tudo passou. Só que isso pode passar antes. Por quê? A pessoa ela não vai manifestar algo que ela não é. Ninguém consegue manifestar algo que ela ainda não possui. Porém, a gente pode escolher entre apresentar, entre atuar a partir dos nossos traços mais negativos ou a partir dos nossos traços positivos. A inversão existencial, então, ela trata de um modo natural a questão de a pessoa manifestar aquilo que ela tem de positivo, ela fundamentar a sua manifestação nos traços positivos da sua consciência e não no porão consciencial ou naqueles traços mais negativos. Bom, pais podem ajudar, podem, mesmo sem esse conhecimento, tentar melhorar essa predisposição à INVEX? Sim, existem algumas coisas que levam à inversão existencial, ou mesmo aquela pessoa, aquele jovem que não vê a questão da inversão existencial como seu foco principal, existem alguns atributos que a gente vê como fundamentais no próprio desenvolvimento da personalidade humana, independente da técnica evolutiva que ela vá aplicar. Uma das questões que a gente vê como fundamentais é a questão da criticidade. O jovem hoje ele é muito levado vamos dizer, a reproduzir e não a pensar. A gente aprende na escola, na faculdade, que a gente tem que reproduzir aquilo que já falaram. Enquanto a gente percebe, dentro dos estudos que a gente faz, que existe um maior ganho quando a pessoa desenvolve o poder de criticidade. E aí existem duas vertentes da criticidade. A criticidade, que a gente chama de heterocrítica, é quando ela tem a capacidade de pegar um texto, pegar um livro, pegar uma ideia que uma outra pessoa falou, e ter uma abordagem crítica em relação àquilo. Não é que ele vai virar o crica, mas ele vai ter um juízo crítico em relação àquilo que está chegando a ele. E a partir daí ter um posicionamento sobre o concordar ou não e se discordar no quê.
E uma outra vertente da autocriticidade, que é a pessoa ter a condição de fazer a crítica sobre ela mesma, de poder fazer uma abordagem, vamos dizer assim, analista em relação ao próprio comportamento, de modo que, a partir de uma abordagem, eu estou acertando nisso, estou errando naquilo, fazer uma mudança para melhor dentro daquilo que ela faz. Então a questão da criticidade é uma das questões que a gente vê como fundamentais no desenvolvimento juvenil. Aí você pode perguntar, tá, e como é que a gente desenvolve a criticidade? Uma das questões que a gente vê como fundamentais é a questão da intelectualidade. Um jovem que não prioriza a questão do estudo, a questão da intelectualidade, leitura, a questão das fatuísticas a partir do jornalismo, dos jornais, dos fatos, a pessoa ela fica com pouca ferramenta para conseguir emitir um juízo crítico sobre algo. Porque o que acontece? Se a pessoa é mais superficial no seu nível intelectual, obviamente que ela também vai ter um nível superficial em relação à crítica que ela vai fazer a algo. Então a pessoa precisa de ferramenta para poder emitir algo que ela concorda, não concorda e fundamentar aquela resposta. E isso vai servir tanto para ela entender a mesologia, entender a sociedade que ela está envolvida e a partir daí fazer suas escolhas mais ou menos assertivas, e para ela entender a sua manifestação para a partir daí ela também corrigir aquilo que ela vê que não está ideal e melhorar ou potencializar aquilo que ela já vê que está fazendo bem. Agora, nós temos jovens hoje com um bom nível, né, de criticidade, nós temos jovens ainda que estão muito longe desse nível, hoje até no nível de maturidade desejado até para a idade cronológica. Nesse caso, nós temos também hoje a convivência desses dois grupos. Como é que isso pode se tornar um fator de assistencialidade entre jovens que já estão, porque ele não vai fugir de um grupo, ele pode ter um grupo próximo desse nível de maturidade, mas vai conviver também com outros jovens. E a gente percebe que as chamadas tribos, elas, né, exemplo do que acontece com os mais maduros, né, com os adultos, ela leva, ainda mais porque o jovem, a gente coloca o jovem é gregário, né? Exato. Então ele atua a partir de grupos. Uma das coisas que é importante a pessoa ver aí é a casuística pessoal, análise pessoal do que ele está fazendo em relação aos grupos. Uma coisa que a gente sempre coloca nos nossos cursos dentro da Assinvex é o seguinte: qual que é o seu nível de grupalidade? Você tem um grupo ocioso, improdutivo, ou as suas amizades elas são produtivas? Então as suas amizades são ociosas, elas não levam a nada, elas simplesmente gastam o tempo, ou você tem amizades produtivas? Porque quando você tem um grupo de amizades que ele é mais produtivo, que ele coloca em você, vamos dizer, em contato consigo mesmo e potencializa o seu processo assistencial, obviamente você vai estar se nivelando por cima. Na hora que você participa de um grupo que ele é mais ocioso, que ele é mais improdutivo, obviamente que esse grupo ele vai te levar a ser mais improdutivo, levando então a uma média mais baixa, se nivelando para baixo. Uma coisa que é importante é você procurar fazer um planejamento também das suas amizades. Organizar aquelas pessoas que você quer ter mais contato para poder ter mais relações produtivas e a partir daí potencializar a sua assistencialidade. Mas não virar as costas. Não virar as costas. Então aí entra mais um papel da inversão existencial, que é o da assistência. Exatamente. É você se manter naquele grupo com um maior nível de lucidez. Então a gente vai tratar desse tema daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Lembrando que além desse tema que está sendo abordado aqui na Rádio Consciência Livre, você também tem as palestras gratuitas com estes e outros temas na Expo Conscienciologia todas as semanas ali no Cataratas JL Shopping, tá? Daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos apresentando Programa Consciência Livre com Magda Carvalho.